Bom dia, bom dia. Segunda-feira, hoje, eu acho que hoje é 16. 16 de junho, já estamos chegando na metade, já passamos a metade do mês, né? Estamos aqui para mais uma leitura, né? Mais um capítulo do livro de Êxodo. Estamos estudando as pragas que foram enviadas pelo Altíssimo para a libertação do seu povo do Egito. Quantas pragas o Eterno vai ter que mandar na nossa vida para nos tirar do Egito, hein, gente? Ah, Pai Eterno, tem misericórdia de nós. Quantas pragas serão necessárias para nos tirar do Egito? Ao que se pensar, não é? Aí você pensa, nossa, mas a minha vida não está dando certo, está dando tudo errado. Então, hoje o Eterno não está usando vulcões e earthquakes, né, temor de terra, para trazer o seu povo e tirá-los do Egito. Não, hoje a estratégia do Eterno é outra. Porque hoje, se tivermos uma grande catástrofe, as coisas vão ser, não, essa é da natureza. Hoje não adianta mais esse tipo de praga, porque a gente vai sempre levar para o lado da ciência. Tivemos um grande terremoto na Turquia um tempo atrás, não foi? Tivemos outro no Irã, no Iraque ou no Irã, não lembro mais qual dos dois que foi. Morreu muita gente, muitas cidades quase que totalmente destruídas, mas aí ninguém fala que é a mão do Eterno. Ninguém mais fala isso. Então hoje a estratégia do Eterno é outra. Trazer muito problema para a sua vida. O tratamento do Eterno hoje não é com nações, ele vai tratar com nações na volta do Messias. Aí ele vai tratar com nações, mas agora ele está tratando individualmente, por quê? Pelo advento de Jesus de Nazaré. O que Jesus de Nazaré falou para a mulher de Betânia, para a mulher de Samaria? Que o reino dele seria dentro das pessoas. Aquele que tiver sede, venha. É individual. Então, hoje as pragas são individuais. Cada um tem a sua própria praga particular. Se você sai do Egito ou não, é outra história. Aí você fala, Miriam, mas o que é estar no Egito? É viver em conformidade do que está acontecendo por aqui. É WhatsApp, o tempo todo fofocando. É estar no Egito. Essa ganância por bens materiais é estar no Egito. O que Jesus disse? Por que vos preocupais com o que haveis de comer, ou beber, ou vestir? O Pai que planta, que protege os lírios do campo e que protege as aves, para eles não falta, todo dia tem alguma comidinha. Não falta a palha para fazer o ninho, não falta o barro para fazer o ninho. Jesus falou isso, ele trouxe essa realidade. Então, sair do Egito é sair desse fuco-fuco, mufo-mufo, não sei como é que se fala mais, do dia a dia do mundo que está por aí à volta. É você se enfiar demais em política e brigar com toda a família por causa de fulano ou ciclano?
É estar no Egito. Você poderia enumerar muitas mais coisas do que estar no Egito. E aí vem a praga. E aí você chora, ai, mas eu sou tão bom, eu faço isso, faço aquilo, por que isso acontece comigo? Sai do Egito, povo meu. Babilônia não é o seu lugar, o Egito não é o seu lugar, sai dela, povo meu. O que disse os profetas? Gente, os profetas daquela época falavam, sai da Babilônia, sai do Egito, fica em Jerusalém. Hoje nós estamos falando, sai do Egito, sai desse mufo, fuco, sei lá como é que fala, do que é o mundo hoje. É uma briga pela sobrevivência que não tem necessidade. Você acha que você não consegue ficar sem a mídia? Se você acha que não consegue ficar sem ficar. Eu estava vendo um vídeo agora de um brasileiro que mora nos Estados Unidos e a imigração chegou lá no lugar lá, e no posto de gasolina, e foi prendendo todo mundo que estava lá, né? Tanto quem estava abastecendo como quem estava trabalhando, todo mundo ilegal. E aí todo mundo filmando e brigando. Mídia. Eles fazem isso para colocar na mídia e ter clique no outro dia. Isso é Egito, isso é Babilônia. Para quê? Para quê? Qual o sentido de você ficar lá filmando aqui? Você vai num evento, gente, ninguém está observando e vivendo aquele momento, não está todo mundo com o telefone na mão filmando. Para quê? Para botar no outro dia na mídia para poder ter clique. Gente, onde é que nós estamos? Como é que nós vamos viver dessa forma? É impossível. Eu sei que é uma febre, porque a coisa agora está fácil, né? Qualquer um pode ser jornalista hoje. Mas isso é Egito. É você se submeter ao que está sendo oferecido pelo mundo. Não faz mal, eu estou aqui com você, eu uso o telefone, eu estou usando o meu telefone, eu tenho outro que eu uso para pesquisa. Agora eu converso com a inteligência artificial também. Hoje eu perguntei para ela o que ela poderia me falar de Jesus de Nazaré, e ela me deu a informação completa da vida dele. Eu sei usar. Você sabe usar as coisas que o mundo te oferece hoje, mas para o bem, para o incentivo, para a bênção de outra pessoa? Ou você está usando isso só pelo fato de, sabe, querer aparecer? Por ambição. Tem vários tipos de ambição. Não é só financeira. Vários tipos de ambição. E a ambição é um pecado. É estar no Egito. Então, quando as coisas começarem a ficar difíceis, as pragas que o Senhor está enviando para a sua vida é para te tirar do Egito. A praga das rãs, capítulo 8 de Gênesis, de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa o meu povo ir. Vai, Moisés, é Deus quem diz, meu Israel, ó Faraó, deixa meu povo ir. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o seu território. Essa é a consequência do que aconteceu nas águas. Aqueles gases que poluíram as águas do Egito mataram os peixes. E as rãs que não precisam viver dentro da água, o que aconteceu com elas? Quando a coisa foi ficando muito difícil, elas picaram a mula.
Ah, não vou ficar nessa água não, porque é rã, gente. As rãs gostam de ficar no molhadinho, né? Elas entram na água, saem da água, entra na água, sai da água. A gente, quando era menina, a gente comia rã. Ai, ai, hoje eu não teria coragem. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O que aconteceu? Elas fugiram das águas que estavam poluídas e foram para a terra. Era uma coisa lógica. Se você sabe que aquela água está poluída, quando você sente que vai morrer, aquele não é o gostinho que você está acostumado, o que você faz? Você corre. O que fizeram as rãs? O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras. Onde tivesse umidade, era ali que a rã ia ficar, porque a rã gosta de lugar fresquinho. E o que aconteceu? É claro que as rãs saíram correndo dos rios, das águas, e como por certo tinha rã demais, porque por certo não tinha tanta predador, né, para comer as rãs, devia ter muita rã ali, viu? Devia ter muita rã. E eles não tinham o costume de comer rã, né? Eu acho que daí para frente começaram a comer as rãs, né? Porque era o único jeito de se livrar delas. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. O que o Moisés fez? O Moisés seguiu a ordenança do Eterno, porque, por certo, Moisés também não sabia do que estava acontecendo. Eu não sei se Moisés sabia que Santorini estava daquela forma, né? Então, foi lá. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os lagos e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Pois é. Aí o milagre para mim é o Moisés saber exatamente a hora que era necessário para ele ir lá e falar, vem, né? Isso aí para mim foi um milagre. A rã sair dos rios não foi, era uma consequência natural da poluição do rio. Mas agora Moisés saber que aquele momento era o momento que as rãs iam sair, aí sim. Aí é saber que a direção do Eterno estava lá. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fizeram subir rãs sobre a face. É claro, gente, que eles iam fazer a mesma coisa, porque as rãs já iam sair mesmo. As águas estavam poluídas, não tinha como elas ficarem lá. Os peixes tinham morrido. Se os peixes morreram, as pessoas também vão morrer, então deixa eu sair daqui. Então, os magos terem feito mesmo, não foi que os magos fizeram, aquilo foi consequência natural da poluição dos rios. Mas, como naquela época ninguém sabia dessas coisas, então para todo mundo era um milagre, né? Chamou o faraó Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixarei o povo para que sacrifique ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e de sorte que somente fiquem no rio. Disse Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Gente, tá vendo? Passou a coisa, passou o foco, a parte mais séria da poluição do rio, e as rãs iam voltar. Claro que as rãs iam voltar. É o ambiente natural delas. Por que o faraó não falou hoje mesmo, agora? Porque porque não tinha condição de ser naquele momento. Então o Senhor botou no coração dele, é amanhã, né? Hoje não. Aí está o milagre. Porque quando você tem um problema, você quer se livrar do problema naquele momento. Você não vai esperar no outro dia para livrar o problema.
É o Senhor mesmo. Aí o milagre é esse. O milagre é Moisés saber que hora que foi que as rãs iam sair. E o milagre é botar no coração de Faraó o outro dia. Porque quando as rãs começaram, gente, elas não começaram tudo de uma vez, não. Foi devagar. Aí teve uma hora que foi demais. Aí quando foi demais e que ninguém tinha condições mais de ficar, porque era rã demais por todo o tempo, e aí os outros foram lá e fizeram a mesma coisa, os magos do faraó. Ai, meu pai. E o faraó ainda falando, amanhã, tá vendo? É o Senhor mesmo, aí que tá o milagre. Amanhã. Versículo 11. As rãs se apartarão de ti e das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Tá vendo? Elas já estavam envenenadas. Elas saíram, mas já estavam envenenadas. Elas já estavam envenenadas. Elas saíram para morrer. Reajuntaram-nas em montões e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí vem versículo 16, as pragas dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão sobre a sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Não foi todo o pó da terra, né, gente? Porque senão, onde é que o povo ia pisar, né? Isso aqui é um exagerozinho. Fizeram os magos o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos, é porque os piolhos vieram tudo de uma vez, né? Não foi igual as rãs que foram saindo devagar dos rios, né? Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Os egípcios tinham muito medo de piolho, por isso que eles rapavam todo o corpo, todo o cabelo do corpo. As mulheres rapavam também, usavam peruca, por causa de piolho. Tinha muito piolho. Então, por certo, teve um momento de muito calor, muita umidade, porque o vulcão lá estava, né, começando a explosões. Então, o calor, né, a umidade fez com que ele se produzisse, né? Porque é o calor que faz com que os piolhos, que os ovinhos, né? E eles, quando eles botam assim milhões de ovos, então é muita coisa. A praga das moscas. Olha, piolho, as rãs tudo morta. Os peixes mortos, o que vai produzir? Muita mosca, né? Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Quando ele sair das águas e dizer, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Quando fala assim, sair as águas, é porque eles iam se banhar nos rios, né, gente? Porque naquela época não tinha banheira, né? Não tinha banheira assim, não. Então as pessoas tinham que ir tomar banho no rio. Até o faraó tinha que ir tomar banho no rio. Por certo, ele tinha um pedaço de rio que era só dele, né? Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozen. Aí, ó, aí vem uma diferença.
Até agora, todas as pragas eram sobre todo o Egito. Todo mundo sofreu a mesma praga. Tanto os judeus que estavam lá, os israelitas, como os egípcios. Agora, nessa praga, haverá uma diferença. Naquele dia, separarei a terra de Gozen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja chamas de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Por quê? Até hoje, gente, se você vai para Israel, você vai ver a diferença entre o lado israelita, o lado judeu e o lado palestino. O lado judeu é uma limpeza, é incrível, como é tudo muito limpo. Você vai para o lado dos palestinos, ai meu Deus, é mosca. Ah, é triste. Aí está a diferença. O povo de Israel era limpo, não tinha como ter mosca. Porque mosquito vem onde tem sujeira, onde tem coisa que cheira. Mosquito vai pelo cheiro. Tanto é, faz você na sua casa como é que fala isso? Um exercício, uma pesquisa, tá? Põe um pouquinho de carne no lugar ali para você ver. Carne crua, coloca ali só um pedacinho de carne crua num cantinho para você ver o que vai encher de mosquito. Vai atrair mosquito, mas de onde que veio tanto mosquito? Sujeira. Eles gostam de mosquito, gosta de sujeira. Onde tem sujeira tem mosquito. Como o povo de Israel era limpo, não ia ter mosquito. Até hoje, vai lá, vai lá. Se você puder ir lá em Jerusalém, vai. Vai no lado judeu e vai no lado palestino para você ver a diferença. Eles ficam na mesma cidadezinha, na mesma Jerusalém velha, tá? Na cidade velha. O que separa o que separa um lado do outro é simplesmente a rua, uma ruazinha toda cobertinha, daquelas ruas de Jerusalém mesmo, chamada David Street. De um lado fica os palestinos, do outro lado fica Israel. Aí você vai ver a diferença. Onde é que tem mosquito? Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã verá este sinal. Amanhã será esse sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais. E por todo o Egito a terra foi assolada por esses enxames. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: Ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu, ele queria que ele fizesse sacrifício na terra dele, né, no Egito, dentro do Egito. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Porque os egípcios não consideravam a religião dos judeus uma religião suja, né? Porque eles sacrificavam animais, e os egípcios não faziam isso. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Devemos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Então disse Faraó: deixar-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades longe, agora orai por mim. Respondeu Moisés: assim que eu tiver saído da tua presença, orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, de novo, sempre no outro dia. Porque é o tempo da vida de uma mosca. E do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença do Faraó e orou ao Senhor.
Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó dos seus oficiais, e seu povo não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó e ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Então, gente, é bem interessante, né? Bem interessante essas pragas. E aí vocês veem que tinha um espaço entre uma praga e outra. Tinha um tempo entre uma praga e outra. Mas o bom é que nesse período o povo respirou um pouco mais, porque Faraó estava tão preocupado com as pragas que estavam acontecendo que esqueceu aquele faraózinho, aquela coisinha pequenininha. Ele esqueceu de maltratar o povo. Foi um tempo assim em que havia as pragas e o povo ficou menos sofrido. E aí o povo já ficou mais calmo. Você viu que, à medida que as pragas foram acontecendo, o povo foi aceitando mais a direção de Moisés. Então, as pragas não foram só para a libertação do povo do Egito, mas também foi para amansar o coração dos judeus, dos israelitas, para que aceitassem Moisés. O Senhor, quando trabalha, Ele trabalha em todos os aspectos daquela situação. Ele cura de um lado e também cura do outro. Quando o Senhor te tira do Egito, Ele cura todas as coisas em volta. Aceite as pragas na sua vida. Faça como Moisés, ore ao Senhor. Mas não espere que a situação se amenize na mesma hora. É sempre no outro dia. E às vezes o outro dia, hoje, a nossa vida, é 1 mês, 2 meses. Viu? Presta atenção nesses detalhes. A gente aprendendo assim, como é que o Eterno trabalha. Olha, gente, o Faraó podia ter pedido, não, eu quero que vá agora, tira as rãs agora. Não, no outro dia. Tem sempre um período para que o Senhor trabalhe na sua vida, que aquela praga que Ele mandou amenize e cesse. Você vai para o seu quarto hoje e ora. Senhor, tira essa praga. Eu aprendi a lição. Aí, espera. Daqui uns dias, aquela situação acalma. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um bom dia. Aqui já são quase 11 horas da manhã. Falta 20 minutos para as 11 do dia 16, eu acho, 16 de junho de 2025. Só para deixar registrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.